Nós vamos a Mateus capítulo 24, que é o capítulo em que Jesus fala exatamente do fim dos tempos e da volta dele. Ele diz assim no verso 34, eu vou ler para você. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ah, Quando a gente lê esse texto assim num primeiro momento, parece que Jesus cometeu um erro crasso aqui. eita. Se é você que tá dizendo, meu colega, quem sou eu para discordar, né? Rapaz, realmente, né? Jesus, ele mentiu, né? Como diz aqui, inclusive, no livro do Jason Ferrer, quem não tem, vou deixar aí na descrição, tá? Também tem um livro do Sabino comentando sobre as mentiras de Jesus sobre a sua vinda, né? Então vai estar na descrição aí para você. Mas vamos deixar aqui o Rodrigo Silva falar e argumentar sobre isso aí. Vamos lá. Pior do que isso. Isto Ok. faria de Jesus um falso profeta. Como? Porque a própria Bíblia diz que uma das características de um falso profeta é quando ele faz uma profecia e ela não se cumpre. Caraca, E não. aparentemente Jesus Deixa eu ver isso aqui, galera. Deuteronômio 18:22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. Ih, rapaz, aí complicou, hein? é quando ele faz uma profecia e ela não se cumpre. E aparentemente Jesus deu um tiro no pé aqui, porque ele falou da volta dele. Se você olhar os versos anteriores, estão falando da volta de Jesus, de como Como? se daria a volta dele, o cerco a Jerusalém, a aparição dele nas nuvens com poder e grande glória. E aí ele fala, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Não, é esta geração, Rodriguinho. Esta geração, meu colega. Não é essa não. Esta, tempo presente do falante próximo ao falante, né? Complicou. O problema é que aquela geração que escutou essas palavras já passou. É o quê? Eles já morreram, já viraram farinha, não Como? tem mais nem um fragmento de osso de qualquer um daqueles que estavam presentes quando Jesus falou, esta geração não passará sem que tudo isso se cumpra. Ou seja, Jesus mentiu e ele não voltou para as pessoas a qual ele prometeu voltar, não é isso? E mentir deve ser pecado? Aí Jesus é um falso profeta? Ou simplesmente isso aí são historinhas e isso aí nunca aconteceu? Aí complica, né? Rapaz, se o Rodrigo Silva tá falando que Jesus é um mentiroso porque todo mundo ali que ouviu é, morreu e ele não voltou, quem sou eu para discordar, né? Mas vamos ver aqui. Alguns, para tentarem resolver o texto, cometem o erro de ficar apenas no Ah, versículo e falam o seguinte, não, quando Jesus falou essa geração não passará, ele está falando da geração do tempo do fim, aqui. né? Só que, mesmo em português, quando você conhece um pouco da língua portuguesa, isso ajuda. Jesus não disse, em verdade lhes digo que não passará essa geração, quer dizer, uma geração qualquer. Ele fala esta geração. Então ele está falando daquela geração dele mesmo ali. Tá vendo? Rapaz, eu tô surpreso com o Rodrigo Silva até agora, hein, galera? Parabéns ao Rodrigo Silva até aqui, né? E aí tem um ponto interessante. Se ele quisesse falar de uma geração futura, ele falaria aquela geração não passará, né? Que seria uma outra palavra em grego, que se eu não me engano é ekeines ou ekeinos. Mas no grego tá lá regene haute, né? Ou seja, esta geração ainda tem um artigo para definir a geração, tá? Então complica aí. Aí é complicado. Vamos ver isso aqui, ó. Este, esta e isto são usados para objetos que estão próximos do falante, ou seja, no caso aqui Jesus, né? Em relação ao tempo, são usados no presente. Então era a geração presente de Jesus. Aquele, aquela já é para um futuro mais distante, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Esse é o erro de não olhar o texto. Lembra que a aula de hoje é sobre o texto? Vamos analisar o texto, Vamos. olhar o que está antes, o que está depois. Não fique preso só naquele versículo. Mesmo que você não saiba grego ou hebraico, preste atenção nas palavras-chave da tradução. Uma coisa que você pode ter, e hoje é muito mais fácil e acessível do que no passado, é ter uma coleção de Bíblias. Hoje tem Bíblia para todo lado. Muitas pessoas me perguntam assim, Rodrigo, qual é a melhor Bíblia? Eu falo, não existe a melhor Bíblia. Bíblia é Bíblia, tá certo? Existem traduções que em alguma parte foram melhor traduzidas do que outras. Por exemplo,
há partes da Bíblia que, quando eu vejo o original grego, hebraico ou aramaico, eu digo que a Bíblia de Jerusalém, da editora católica, traduziu aquele texto muito melhor do que a João Ferreira de Almeida, que os protestantes usam. Mas houve situações em que a João Ferreira de Almeida traduziu muito melhor do que a Bíblia católica. O que eu tenho aqui no texto que pode abrir margem para isso? Quando eu vou ao texto, eu percebo que os discípulos saíram do templo, no início do capítulo 24, admirados com as construções do templo. E Jesus falou algo que quebrou a perna deles. Jesus falou: em verdade eu digo a vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquela palavra de Jesus, misteriosa e ao mesmo tempo trágica, assustou os discípulos. Ou seja, qual é o contexto que o autor colocou ali, no início do capítulo? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse a quem? Para os discípulos. Não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo, quando ele fala assim, vos digo, ele estava dizendo a quem? Aos discípulos, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o que está acontecendo aqui? O autor, tendo informação que o templo foi destruído, coloca na boca do personagem Jesus uma profecia que se cumpre na década de 70. Então o autor coloca o personagem Jesus e seus discípulos na década de 30, por volta ali da década de 30, falando sobre um evento futuro. Ou seja, o tempo de Jesus e os seus discípulos no texto é um tempo diegético, tempo da narrativa, que nada a ver com o tempo do autor. O autor está no futuro com uma informação de algo que já aconteceu, ou seja, que é passado do autor, mas ele coloca o personagem no passado do evento fazendo uma previsão futura, tá? Parece que ficou complicado, mas imagina que é um autor hoje escrevendo a história do Capitão América lutando contra os nazistas da Hydra na Segunda Guerra Mundial, tá? É um autor que está hoje sabendo de todos os eventos da Segunda Guerra Mundial, escrevendo uma história no passado. É só isso, tá? É o que se chamado narrativa diegética, tempo diegético. Quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, ali meio tímidos, alguém arriscou e perguntou: Senhor, quando ocorrerá a sua vinda? E que sinal haverá do fim dos tempos? Jesus, então, quando vai responder para eles, Jesus responde dando ênfase a dois acontecimentos: a destruição de Jerusalém e a volta de Jesus, que é o fim do mundo. Então ele fala de dois eventos históricos: a destruição de Jerusalém e a volta dele. Você pode ver. Como que a volta de Jesus é o fim do mundo se vai ter a nova Jerusalém, né? Que vai descer do céu e vai ficar na terra. Então não é fim do mundo. Já está errado aí, né? Mas vamos lá, deixa ele falar. O princípio das dores. Ele fala que virão guerras e rumores de guerras, falsos profetas, etc, etc. Os falsos profetas, né, que tem lá Judas o Galileu, Astronges, etc, né, que eram os messias que se revoltavam contra Roma no período. E as guerras é a guerra de 70, gente. A guerra dos judeus contra os romanos, que é inclusive o que abre o capítulo. É o contexto remoto ali dentro do capítulo em relação ao versículo 24 e 34. Ele fala do abominável da desolação que estaria em Jerusalém. Ele sugere que eles orem para que a fuga deles não se dê no sábado. Fala que Jerusalém seria cercada. Depois ele volta a falar. Então já não pode ser hoje em dia, né? Hoje em dia ninguém mais guarda sábado, cara. Hoje em dia ninguém guarda sábado mais. Então não é para hoje, nem é para o Brasil, nem é para o mundo, né? O mundo inteiro não guarda mais o negócio do sábado. Então esquece isso aí. Do segundo advento dele. Essa forma de misturar dois assuntos e falar um pouco de um pouco de outro, um pouco de um pouco de outro, era típico do ensino dos rabinos. E Jesus também mesclou os dois aqui, até para acalmar um pouquinho o ânimo dos discípulos, porque se ele falasse demais da destruição de Jerusalém, eles iam querer cortar os pulsos, iam ficar desesperados. Se ele falasse só da volta dele, não iria preparar os discípulos para aquele episódio que ele falou da destruição do templo. Rapaz, de onde que esse cara tá tirando isso, velho? Até que eu tava meio que dando uma concordada com ele, mas aqui já começou a entornar o carro. Aqui já veio o malabarismo, né? Aqui começa o malabarismo, né, meu colega? Agora ele tá falando que é dois assuntos. Vamos já ver na Bíblia se são dois assuntos mesmo.
Agora ele deixou bem claro, em todo o capítulo 24, uma diferença crucial entre o dia da volta dele e a destruição de Jerusalém. E eu vou mostrar para você qual é a diferença crucial. Ele diz assim, olha. Vou ler o verso 32. Tá. Aprendam a parábola da figueira. Aqui. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo, não sabem? Sim, senhor, sabemos. Assim também vocês, quando virem estas coisas, saibam que está próximo às portas. Que estas coisas? Essa é a pergunta. Essas coisas da volta dele ou de Jerusalém cercada por um exército? Aí ele fala. As duas coisas, né? Ele acha que Jesus não está falando que os discípulos não vão ver a volta de Jesus. Isso aí a gente já vai refutar ele aí na própria Bíblia. Fala. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo o quê? Lembra que são dois eventos que ele está falando. A volta dele e a destruição de Jerusalém. E ele continua. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos ainda continuar no texto. Mas, deixa eu parar aqui um pouquinho. Mas, quando você usa essa conjunção, mas, porém, contudo, entretanto, você faz uma ruptura entre o que está antes e o que está depois. Como? Se eu digo para você assim, eu gostaria muito de fazer uma visita à sua casa, mas, mesmo que eu interromper aqui, congelar a minha fala, você sabe que o que eu vou dizer a seguir é de natureza oposta ao que veio antes. Eu talvez vou dizer que eu não poderei ir à sua casa, com certeza eu não estarei aí na sua casa, porque eu coloquei um mas no meio. Nada Até a ver. algumas pessoas... Aí se eu falo assim, ó, este ano eu irei na sua casa, mas não sei o dia. Eu tô falando que eu não vou esse ano na sua casa? Eu só estou falando, eu só estou introduzindo uma nova informação. Que este ano eu vou, eu só não sei se eu vou em abril, em junho, julho, em agosto, em setembro. Eu só não estou especificando o momento. Então não tem nada... anulou o resto. Aí complica, né? Os que brincam dizendo que toda verdade vem depois do mas, né? Eu queria tanto te ajudar, mas eu estou apertado, qualquer coisa dessa natureza. Você usa o dia inteiro esse tipo de conjunção. Eu falei aqui de um tom um pouco de brincadeira, mas a língua portuguesa colocou essas conjunções chamadas de conjunções adversativas justamente para dizer que o que vem depois da conjunção é diferente do que veio antes. Não, meu querido, não. Ele está querendo anular o resto, por quê? Essa e outras passagens bíblicas deixam claro que a Bíblia está trazendo uma mentira poderosíssima ali de Jesus, né? Jesus mentindo na cara dura para os discípulos, como diz aqui o livro do Jason Ferrer, né? Então, o que acontece? Inclusive aqui nesse livro, galera, tem o meu prefácio, tá? O prefácio do livro tá aqui comigo, aqui, eu fazendo o prefácio do livro, adquiram, muito, muito bom. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, ó. Aqui, ó, no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quando ele fala aqui, ó, mais a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então o que ele está falando aqui é o seguinte, ó, que a única coisa que ele está dizendo aqui é que ele vai vir nesta geração, ó, esta geração, que não passará a geração sem vir o Filho do Pai. Aí aqui o que está dizendo aqui é o seguinte, ó, mas a respeito do dia e hora ninguém sabe. Então é a mesma coisa que eu falei no exemplo para vocês, né? Este ano eu vou na sua casa, só não sei quando. Ou seja, pode ser qualquer dia. Eu posso chegar amanhã, posso ir semana que vem, daqui a um mês, no final do ano, no meio do ano, entendeu? É só isso. Aí ele está querendo anular a passagem inteira. E aí, o que derruba ele é que ele dá o exemplo de Noé em seguida. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, ou seja, Noé estava avisando, né, para as pessoas que ia vir um dilúvio, o mundo ia ser coberto por água, mas ninguém estava acreditando nele, né? Aí, até que de repente veio o dilúvio, não foi isso? Então olha aqui, ó. Também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão no trabalho e será tomado e tal. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Então ele está falando para quem vigiar? Para você aqui no futuro ou para os discípulos, que é o contexto. O Rodrigo falou de falar do contexto do texto. O contexto está falando para quem? Para os discípulos. Então os discípulos tinham que vigiar porque eles não saberiam o dia que Jesus iria voltar, tá? Por isso ficai também vós. Quem é esse vós aqui? É você aí que está lendo a Bíblia? É você que está me assistindo? Não. Esse vós, dentro do contexto do texto da narrativa, são os discípulos. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então ele falou que os discípulos viriam a vinda do Filho do Homem. E não você, 2000 anos depois, mais de 20 e poucos séculos depois. Não, não, não. Nós sofremos durante o dia, mas à noite temos alegria. Não faz sentido você falar, nós sofremos durante o dia, mas à noite nós sofremos. Não. Espera-se que a noite seja uma realidade diferente. Então, se Jesus falou, vocês aprendam a parábola da figueira. Quando os ramos renovam, vocês sabem que está perto o verão. Quando vocês virem acontecer... Mas quem é esse vocês? Vocês sabem. É você? É quem é esse vocês aí? É com quem ele está falando. Os discípulos. Sendo estas coisas... Quais? Calma que eu vou falar. Fiquem espertos porque está perto de acontecer. Na verdade... Mas quem é que ia ficar esperto? Sou eu? É você, Rodrigo Silva? Ou eram os apóstolos do contexto do que ele estava falando? Aí complica, né? Na verdade, eu vou até mais longe. Essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Esta geração é qual? A minha, a sua ou a dos personagens a qual ele estava falando? Mas... a respeito daquele dia e hora, ele não falou deste dia e hora, daquele dia e hora, uma coisa futura, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Perceberam? Mas ele está falando em relação ao que ele acabou de dizer, que não passará esta geração sem que aquelas coisas acontecessem. Só que o dia e a hora que estas coisas fossem acontecer, ninguém saberia. Tá entendendo? Só o autor, né? Ou seja, aqui, no princípio, ele está falando da destruição de Jerusalém. Não. Aí ele coloca um mas e passa a falar da volta dele. Quando a gente entende isso no texto, aí Não fica tem. claro. A destruição de Jerusalém dava para saber quando ia acontecer. Qual que era o sinal? Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, a figueira até era comparada ao povo judeu. Lembra que uma época lá, Jesus viu uma figueira que não dava fruto? Não só Jesus, mesmo no Talmud, a figueira é símbolo do povo eleito. Então, quando vocês virem a figueira, quando Lucas fala, quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, fujam para as montanhas. É isso que ele está falando. E dentre essa destruição de Jerusalém, que ele disse, em verdade, digo que essa geração não passará sem que veja isso acontecendo. Isso que? As pedras do templo caindo. E como essa destruição aconteceu no ano 70 de nossa era, muitos dos que estavam vivos na época de Jesus presenciaram aquele dia terrível, porque ele ocorreu apenas 30 anos depois que Jesus falou essas palavras. Viu? Então tu vê, ele entende tudo certinho, né? Então esta geração é referente à Guerra de 70, tudo certinho. Aí como Jesus não volta na Guerra de 70, né? Aí tem que futuralizar, né? Não, vai ser daqui a 200 séculos, né? Aí é complicado. Aí complica, né, meu escorel? 29 anos, para ser mais preciso. Agora, a volta dele, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, galera, vamos ver aqui agora, na Bíblia, no Novo Testamento, no mesmo livro, o livro de Mateus, se as pessoas com quem Jesus estava falando iriam ver a vinda de Jesus com os seus anjos e com suas obras. Vamos lá aqui, ó. Mateus capítulo 16, 27.
Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Rapaz. Então isso aqui é o quê? Era você que está aí assistindo? Não, eram as pessoas que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus, tá? Então aqui já acabou esse contexto aí dele de que, não era esta geração da vinda, não. Aqui já acabou. A geração que estava ouvindo Jesus é que eu vi. O próprio livro, ele não falou, não tem que ficar preso num versículo, né? E ele ficou preso no versículo. Quando você mostra isso no contexto do livro, já acaba tudo. Vamos ver outra aqui? Mateus capítulo 10 vai dizer assim, ó. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e de reis para lhes servir de testemunho. Então você vê aqui que tem até rei, né, na parada, né? Será que aqui no Brasil tem rei? Olha aqui, ó, Mateus 10, versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Isso aqui ele estava falando para você aqui no século 21. Em 2025. Será que era para você que ele está falando isso aqui? Vamos ver aqui no começo. Olha o contexto aqui, ó. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os experimentar curas, sorte, doença, etc. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, aqui então ele está falando com os 12 discípulos. Então, quem é que não terminaria de percorrer as cidades a qual Jesus enviou? A estes 12 enviou Jesus dando-lhes seguinte instrução: não tomei rumo aos gentios, etc, etc, etc. Então ele estava dando instruções aos apóstolos, aos discípulos dele. E uma dessas instruções, uma dessas coisas que ele falou, foi que os apóstolos de Jesus não terminariam de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aí o Filho do Homem veio? O Filho do Homem veio? Ou aqui também, ou esses 12 aqui, esses 12 apóstolos são Highlander, estão vivos até hoje. Aí tem que espiritualizar, né, meu colega? Aí complica. Vamos outra aqui, ó. Mateus 26, 63 e 64. Ó. E Jesus, porém, guardava em silêncio. Aqui é no julgamento de Jesus, né? Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí eu pergunto, esse sumo sacerdote aqui, ele viu Jesus vindo com o reino de Deus, etc.? Aí, meu amigo e minha amiga, você tem que pensar o seguinte: em Atos, tá falando que quando Jesus estava lá voando até a nuvem, né? Tem o judeu voador, é dito assim, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vão ver ele vindo, né? É dito em várias palavras. O próprio Paulo diz que o evangelho já foi pregado no território, o próprio que vão traduzir como mundo, né? Então o evangelho já lá em Colossenses já é dito que já tinha sido pregado. Paulo em Tessalonicenses já diz que eles estariam vivos para a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem, tá? Lá em Tessalonicenses. Então assim, não tem para onde correr, filho. Não tem para onde correr. Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Isso tudo é historinha. É caô, é uma história para alegorizar a destruição do templo na década de 70. Inclusive, tem muita gente que é preterista, porque enxergou isso de forma óbvia, né? O preterismo que está ali no texto. E outra coisa, e também tem aqueles que defendem que esse Filho do Homem poderia até inclusive ser uma alegoria para o próprio general Tito Flávio, que era filho do imperador romano Vespasiano, né? Que seria o Todo-Poderoso. E aí, né? E aí vai embora. Então assim, ou você aceita que Jesus mentiu, né? Que Jesus é um mentiroso, que nada daquilo aconteceu, ele é um falso profeta, etc. Ou você entende que tudo isso é uma historinha, né? Que tudo isso aí é um caô danado. O Jason aqui no livro, por exemplo, ele vai pela linha
de vamos fingir que Jesus existiu e tal, e vamos colocar ele como mentiroso. Aí ele vai provando no livro, ó o calhamaço que é, né? Cheio de referência aqui, mostrando que de fato Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. E aqui vai ficar um vídeo para você, né, para você se aprofundar nessa questão, e aqui uma playlist com recomendações de vídeo. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu!